Boa noite a todos. Senhoras e senhores, boa noite a todos. A Defensoria Pública de Minas Gerais, com o apoio da Escola Superior, lança nessa noite a Ponto Def, revista da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Registramos as presenças do excelentíssimo senhor, editor da Ponto Def, revista da Defensoria Pública de Minas Gerais, defensor público Péricles Batista da Silva. Excelentíssimo senhor, deputado estadual Isauro Calais. Excelentíssima senhora, secretária de Estado adjunta de Casa Civil e Relações Institucionais, doutora Maria Brochado Ferreira. Excelentíssimo senhor, secretário adjunto da Secretaria de Administração Prisional, doutor Marcelo José Gonçalves da Costa, representando o excelentíssimo senhor secretário de Administração Prisional, doutor Francisco Kublidowski. Excelentíssima senhora, subsecretária de Humanização do Atendimento da Secretaria de Estado de Administração Prisional, doutora Emília Castilho. Excelentíssimo senhor, secretário de Estado adjunto de Segurança Pública, doutor Ailton Lacerda, representando o excelentíssimo senhor secretário de Estado, doutor Sérgio Barbosa Menezes. Excelentíssima senhora, diretora da Escola Superior da Defensoria Pública de Minas Gerais, ESDEP, doutora Ellen Caires Teixeira Brandão. Excelentíssimo senhor, subdefensor público-geral, doutor Wagner Ramalho Lima. Excelentíssimo senhor, corregedor-geral da Defensoria Pública de Minas Gerais, doutor Ricardo Salles Cordeiro. Excelentíssimo senhor, diretor tesoureiro adjunto da Ordem dos Advogados, Seção Minas Gerais, doutor Adriano Cardoso Silva, neste ato representando o presidente, doutor Antônio Fabrício Gonçalves. Excelentíssimo senhor, diretor-presidente da Associação dos Defensores Públicos de Minas Gerais, doutor Eduardo Cirino Generoso. Excelentíssimo senhor, diretor administrativo da Cicobi Jus MP, doutor Fernando Humberto dos Santos. Registramos ainda a presença dos excelentíssimos senhores defensores públicos federais, doutor Francisco Nóbrega e doutor Estevão Ferreira Couto. Senhores defensores públicos do Estado do Espírito Santo, doutora Mariana Andrade Sobral, doutor Rafael Melo Portela Campos. Chefe da Assessoria Militar da Defensoria Pública de Minas Gerais, coronel Westerson Guimarães. Excelentíssimo senhor tenente-coronel Hélio Hiroshi, representando a Polícia Militar de Minas Gerais. Senhor coronel Eduardo César Reis, assessor de Relações Institucionais, representando a União dos Militares de Minas Gerais. Senhor Major Peron Batista da Silva, representando o chefe do Estado-Maior do Corpo de Bombeiros Militar, coronel Edgar Estevo. Senhor Corregedor-Geral da Polícia Civil, doutor Gustavo Adélio Lara Ferreira, representando o chefe da Polícia Civil, doutor João Otacílio da Silva Neto. Senhor Evandro Martins Guerra, coordenador de pós-graduação, pesquisa e revista, representando o presidente do Tribunal de Contas, doutor Cláudio Terrão. Excelentíssimo senhor jornalista Lu Pereira, representando o presidente da AMM, doutor Gilvan Lacerda, vereador Edmar Branco, assessor parlamentar Décio Guimarães Júnior, representando o vereador Flávio Estevão dos Santos, senhor ouvidor do Sistema Penitenciário, doutor Rodrigo Xavier da Silva, senhor presidente da Fundação João Pinheiro, doutor Roberto do Nascimento Rodrigues, excelentíssimo senhor Ricardo Assis, representando o deputado Antônio Jorge, excelentíssimo senhor advogado Leonardo Salles, senhor superintendente do Ministério do Trabalho, em Minas Gerais, doutor João Carlos Gontijo, senhores representantes da presidência da MGS Minas Gerais, Administração e Serviços S.A., Danilo Santos Xavier Guimarães, diretor de negócios, João Otávio Silva Ramos, superintendente de operações, Renato Mariano Santiago, coordenador de vendas e desenvolvimento de mercado. Senhoras e senhores, com periodicidade semestral,
A publicação busca promover a análise crítica e a veiculação de diferentes pontos de vista sobre temas que, direta ou indiretamente, possam contribuir para atenuar a vulnerabilidade de cidadãos e grupos sociais, o que constitui missão precípua da Defensoria Pública. A primeira edição traz entrevista com o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a reportagem especial PPP Prós e Contras do Modelo Prisional Público-Privado Mineiro, além de artigos produzidos por defensores públicos do Estado de Minas Gerais. Editor: Defensor Público Dr. Péricles Batista da Silva. Editor adjunto: Defensor Público Dr. Cláudio Miranda Pagano. Conselho Editorial: Bruno Cláudio Pena Amorim Pereira. Carlos Henrique Soares. Cláudio Miranda Pagano, Daniel Firmato de Almeida Glória, Juliana de Carvalho Bastoni, Marcelo Paes Ferreira da Silva, secretário, Paulo Adir Dias do Amaral, Péricles Batista da Silva, Renata Furtado de Barros. Jornalista responsável, Alessandra Amaral. Projeto gráfico, direção de arte, diagramação, Lúcia Helena de Assis. Matheus Malta e Zaira Fonseca, estagiários. Fotos, Assessoria de Comunicação da Defensoria Pública de Minas Gerais. Revisão, Graciana Maria Oliveira. Esta primeira edição, lançada nesta noite, traz artigos dos seguintes colaboradores defensores públicos: doutora Marcela Moraes Pereira das Neves, Paula de Deus Mendes do Vale, Felipe Rocha Pancone, Ariane de Figueiredo Murta, Flávio Aurélio Vandeque Filho, Heitor Teixeira Lanzelotti Baldez, Janaína dos Santos Damas Ribeiro, Marcelo Paes Ferreira da Silva, Bárbara Silveira Machado Bissochi, Eliane Aparecida de Castro Medeiros, Elisa Scholder Alves César, Lívia Matias de Souza Silva, Luciana Bar Infante Antunes Rabelo, Rômulo Luiz Veloso de Carvalho, Alexandre Henrique Oliveira Barbosa, Daniele Beletato, Emília Eunilce Alcaraz Castilho, Rodrigo Parente Ferreira Dias, Wellerson Eduardo da Silva Correia, Leonardo César Mateus. Agradecemos ao apoio do Cicobi Jus MP, apoiador do lançamento da Ponto Def, na pessoa do seu diretor administrativo, Dr. Fernando Humberto dos Santos, que nos prestigia nesta noite. Para falar um pouco sobre esta significativa data, convidamos o defensor público, editor da revista Ponto Def, Dr. Péricles Batista da Silva. Gostaria de dar boa noite, a todos, cumprimentá-los, cumprimentar os da nossa casa, os defensores públicos e os nossos funcionários, na pessoa da doutora Cristiane Procópio. E esse cumprimento, essa saudação, doutora Cristiane, não é protocolar, não é fortuito. Isso é porque um certo dia, alguns meses atrás, a senhora nos chamou, e disse: precisamos de uma revista na Defensoria. A Defensoria Pública se consolida, cresce, cada administração que passa contribui para isso, e a Defensoria é uma construção de muitos anos, 40, na verdade, mas esse tijolinho ele foi startado, foi iniciado pelo seu intuito e a sua disposição de levar à frente esse projeto. E, lógico, vou agradecer pela confiança que a senhora depositou em nós para que nós pudéssemos coordenar os esforços daqueles que realmente fizeram a revista, e daqui a pouco eu vou falar um pouquinho deles. Então, esse cumprimento longo é para cumprimentar todos os de dentro da Defensoria, a nossa família da Defensoria, na pessoa da doutora Cristiane Procópio. E os nossos amigos, queridos amigos que nos brindam com a sua presença, todas as autoridades, todos aqueles que estão aqui e nos fazem, nos deixam muito contentes por estar aqui conosco nesse momento, eu vou pedir licença para cumprimentar na pessoa da doutora Mariá, e também isso não é fortuito. Doutora Mariá,
doutora, mas eu prefiro falar professora, porque para mim professor está acima do doutor. O professor ensina o doutor, né? A doutora Maria, eu falei quando ela chegou, que para mim ela é a academia chegando, né? Ela falou, não, mas eu estou, né, um pouco distante da academia, mas essa distância é temporária, né? Ninguém se afasta da academia. Já assisti a algumas palestras da senhora e o pouco que eu vi, estou aqui há pouco tempo, né? A identidade foi imediata, assim. Então eu peço licença para cumprimentar todos os nossos amigos, as autoridades, aqueles que estão aqui conosco, na pessoa da doutora Maria. A revista da Defensoria, ela tem, e eu vou ser muito breve na minha fala, lógico, ela tem uma proposta muito clara. A ideia da revista da Defensoria é trazer conteúdo de qualidade que possa ser veiculado para distribuir conhecimento jurídico, sim, e a análise dos fatos, uma análise crítica dos fatos, mas com o viés garantista. Porque nós somos defensoria pública. Não tem como, deputado, nós falarmos, nós nos pronunciarmos sobre qualquer assunto sem que aquele anjinho aqui do garantismo nos diga, não, é por esse caminho aqui. É óbvio que nós não estamos sozinhos nisso. Há aí tantas e tantas instituições e pessoas que lutam para defender os direitos, mas nós queremos nos somar a esses. E nós vimos que muita coisa é produzida na experiência de ser defensor público, de atuar junto àqueles que mais necessitam. E nós queríamos condensar isso, copilar isso, melhorar essa experiência, transformar isso em artigos, em reportagens, eventualmente em entrevistas, e distribuir aos agentes públicos, privados, às pessoas que, de alguma forma, têm poder de decisão sobre questões que têm a ver com o nosso assistido. Porque, no final, a Defensoria Pública, qualquer providência na Defensoria Pública, qualquer ação da Defensoria Pública, qualquer projeto que façamos, só tem razão de ser se lá no fim, na ponta, de alguma forma, beneficiar o nosso assistido. Então, essa revista, lógico, ela vai difundir conhecimento, ela vai trazer um diálogo entre várias teses, entre várias ideias sobre diversos assuntos, e isso vai contribuir, em algum momento, lógico, mais cedo ou mais tarde, vai contribuir para o aprimoramento do nosso trabalho, para que nós possamos fazer o nosso trabalho e cumprir o nosso mundo de uma maneira mais adequada. Então, o nosso assistido é o destinatário final desse esforço que nós estamos fazendo. A revista é uma revista que foi feita com muita seriedade, com muito carinho, com muito cuidado, para que o que haja dentro dela seja algo de qualidade e, ao mesmo tempo, algo que seja sintonizado, que tenha uma linguagem sintonizada com os nossos dias. Tanto que ponto .def, por que ponto .def? Bom, ponto .def alude a duas coisas. Primeiro, a questão da rede, né? Tem as .com, então nós temos a ponto .def. Mas, mais que isso, né? Ela fala da nossa autonomia, porque nós éramos .gov, né, no nosso endereço, e tirou-se o .gov, porque nós não somos governo, nós somos Estado, mas não somos governo. Às vezes até litigamos contra o governo, eventualmente, numa ação judicial, por exemplo, de saúde, onde demandamos um governo, executivo e assim por diante, uma secretaria e assim por diante. Então, nós não somos .gov, nós somos .def. Então, isso remete à nossa autonomia e também a essa modernidade da linguagem de rede que a página impressa e os veículos impressos não podem desconsiderar. A gente não pode fazer uma publicação como se fazia há 30, 40 anos atrás. Hoje você tem que conversar, dialogar com a linguagem de rede. É isso que a gente busca fazer com muita humildade, mas com muito trabalho e buscando fazer o melhor nessa revista. Esse fomento ao debate, trazido nessas teses, nesse diálogo, nos artigos da revista, entendemos que isso vai ser proveitoso para a Defensoria Pública. Para finalizar, eu gostaria de agradecer, prestar os agradecimentos. Já agradeci a doutora Cristiane, mas preciso agradecer a mais algumas pessoas, doutora Cristiane. Preciso agradecer ao nosso conselho editorial, de profissionais qualificadíssimos que aceitaram fazer parte do nosso conselho e da nossa revista,
para fazer a avaliação dos artigos, porque nós queremos que os artigos sejam feitos de maneira técnica, de maneira profissional, de maneira imparcial, inclusive. Então, a avaliação vai ser feita por profissionais que uma boa parte deles sequer é defensor público, é de fora da defensoria, mas do meio acadêmico, com alta qualificação. Então, muito obrigado por aceitarem esse convite. Também agradecer aos autores dos artigos, os nossos colegas defensores públicos. Nessa primeira edição, são exclusivamente membros das câmaras. Depois, a partir do segundo número, nós vamos abrir, lógico, um edital, estaremos abertos a outros autores, mas esses autores são defensores públicos. E sabemos como é escrever sendo um defensor público, né? Então, o tempo que sobra é isso aqui, e você faz, né? Você consegue ali, não se sabe de onde ainda escrever. Então, muito obrigado por essa contribuição. Aos colegas também, do gabinete e de fora do gabinete também, que deram ajuda sempre, que pontuaram algumas questões, que nos ajudaram, nos deram norte. E, para finalizar, eu quero agradecer a nossa Ascom, porque lá no começo da revista a gente ainda pensou, vamos contratar, né, fazer um contrato com uma editora, e a gente falou, não, a nossa Ascom tem condições de fazer, e perguntamos para a Ascom, tem condições de fazer? Temos, mas vocês não vão ter o seu trabalho diminuído, não. Não, a gente faz, e fizeram mesmo, depois das 8 da noite, né? Lá no final de semana, a gente pegando um pedacinho aqui, um pedacinho ali. Quando eu falo final de semana, não que vem aqui, mas às vezes fica lá remoendo em casa e volta com, olha, doutor, eu pensei nisso, aquilo. Então, quer dizer, esse trabalho a gente tem que ressaltar e tem que agradecer. É um pessoal que às vezes passa despercebido, né? Essas moças de cerimonial, que faz parte de Ascom, vem aqui, né? Quase invisíveis. Mas a gente quer que eles também recebam esses agradecimentos. Rodrigo, que é o assessor de comunicação, a jornalista Alessandra, que, aliás, é a jornalista responsável, Cristiane, Newton, designer gráfico é a Lúcia. O Rodrigo, cadê o Rodrigo? A Lúcia trabalhou na revista? Ela fez alguma coisa na revista? Fez quase nada na revista, né? Ela fez tudo, né? Compôs ali, doutor, tem 2 linhas que não cabem, o que eu faço? Né? Lúcia, Everton, designer, Relações Públicas, Isabel, Débora, Maria Luísa, e os estagiários, Matheus, Luana, Zaira, sem estagiário, o Brasil para, a gente sabe disso, quem faz mesmo são os estagiários, né? Então, a todos esses a gente agradece, a gente dá o nosso muito obrigado. E eu gostaria que essas palmas, que certamente virão agora, por uma questão de apreço, de respeito, de consideração, que eu sei que virão mesmo, eu gostaria que essas palmas fossem dirigidas a todos e, especialmente, a esse grupo, a nossa equipe da Ascom, que, de uma forma tão dedicada, construiu essa revista. Muito obrigado a todos. Para o seu pronunciamento, ouviremos agora o deputado estadual Isauro Calais. Boa noite a todas, boa noite a todos. É uma rápida palavra, eu quero começar cumprimentando a nossa defensora pública geral, doutora Cristiane Procópio, o subdefensor público geral, Wagner Ramalho, o presidente da DEP, Eduardo Generoso, e, através da subsecretária Maria Brochado, cumprimentar as demais autoridades, cumprimentar o representante do deputado Antônio Jorge, presente. Me dirigir, primeiro, Cristiane, ao Péricles Batista e a Mariana, e a Alessandra Mariana, o Pérez como editor e ela, Mariana, como jornalista, parabenizar, através dos dois, todos os responsáveis por essa bela obra, esse belo trabalho dessa primeira revista da Defensoria Pública. Cumprimentar e agradecer à doutora Cristiane pelo que vem fazendo pela Defensoria Pública. Eu não hesito em falar em todos os cantos, seja na Assembleia Legislativa como deputado, lá na Câmara Municipal de Juiz de Fora, quando fui vereador por 5 mandatos, em qualquer evento jurídico ou social, do orgulho que tem de pertencer à Defensoria Pública há mais de 29 anos. E vi de perto as conquistas da Defensoria Pública.
Vi defensor público recebendo R$ 1.200, doutora Mariá. E foi com muita luta de todos que passaram pela Defensoria Pública, que estão na Defensoria Pública, que paulatinamente fomos tendo as grandes conquistas e que muito ainda falta para a Defensoria Pública. Conquista como o primeiro projeto de iniciativa da Defensoria Pública, conquista como a escola superior, conquista com o projeto da alimentação, o projeto das férias, o projeto da área meio que está tramitando, e outras coisas. A data base, que daqui a pouco nós estamos brigando e conversando e discutindo com o governador, que é um direito do trabalhador, é constitucional, e eu não tenho dúvida que o governador Pimentel tem um grande apreço pela Defensoria Pública, que vai abrir essa discussão com a Assembleia Legislativa e com a Defensoria Pública. Então, doutora Cristiane, parabéns por esse momento épico da Defensoria Pública, esse momento tão importante da Defensoria Pública. Essa revista, não tenho dúvida, que vai ser não só a valorização do defensor, da defensora, de todos nós que estamos na Defensoria Pública, mas essa revista vai ser muito importante para o meio acadêmico, essa revista vai ser muito importante para o trabalhador do direito, os profissionais do direito, porque aqui nós vamos ter a experiência do verdadeiro defensor, nós vamos ter a experiência da defensora e nós vamos ter a sabedoria desses profissionais que, nesses 29 anos, eu aprendi a admirar, aprendi a ver a importância desse profissional para o andamento da justiça em nosso Estado. Não tenho dúvida que fico muito feliz por estar lá na Assembleia Legislativa, sendo porta-voz da senhora, porta-voz da Defensoria Pública, da ADEP, sendo porta-voz dos colegas defensores, gestores e profissionais da Defensoria Pública. Aproveito esse momento importante para dizer que sucesso foi o casamento realizado pela Defensoria Pública. É notícia hoje no governo, é comentário na Assembleia Legislativa, é comentário em Minas Gerais. E brincando com o Gério, estava falando que, pelos cálculos da Polícia Militar, tinha 9.000 pessoas. Pelos cálculos da Defensoria, tinha mais de 15. Então, é um grande sucesso esse evento da Defensoria Pública, mostra para Minas Gerais que a Defensoria Pública ela é não só fundamental para o acesso do carente à justiça, mas ela é fundamental para o nosso Estado. E o governador Pimentel tem uma admiração muito grande pela Defensoria Pública, pelas conquistas que já tivemos no governo do Pimentel, esse governador muitas vezes injustiçado, mas que está tentando fazer por Minas Gerais uma Minas melhor, trazendo para Minas Gerais conquistas com essa dificuldade financeira que o Estado tem passado, que o Brasil tem passado, mas eu não tenho dúvida que, com a boa vontade do governo, da Assembleia Legislativa, do nosso presidente Adalcleve e dos deputados que compõem a Assembleia Legislativa, muitas conquistas virão para a Defensoria Pública. Parabéns, doutora Cristiane, e a todos por essa bela história. Para sua fala de saudação, ouviremos a secretária adjunta de Casa Civil e Relações Institucionais, doutora Mariá Brochado. Boa noite a todas e todos. É uma honra estar mais essa conquista da Defensoria Pública do Estado de Minas, e na pessoa da sua chefe maior, doutora Cristiana Malarda, eu cumprimento todos os colegas, todas as autoridades presentes, e manifestando a minha admiração muito específica pela doutora Cristiane, porque ela se tornou a musa da advocacia pública no Estado de Minas Gerais, advocacia no sentido mais amplo que essa palavra possa comportar, porque tem sido uma gestão muito proativa, alvissareira. As empreitadas dela sempre são empreitadas que alavancam a instituição, não só como
uma instituição que opera o direito, nem gosto dessa expressão, né, operação do direito, mas que também tem uma visão, uma percepção de norte, de inspiração acadêmica, dialógica, democrática, inclusiva de perfis, que é algo que assim, é um traço do perfil da doutora Cristiane, que eu admiro muito, e o governador também, razão pela qual ele sempre está muito disponível, até por razões óbvias, pela formação que tem e pelo partido, pela proposta de governo que tem, sempre muito disponível para poder atender às demandas da Defensoria Pública com muito carinho. Então, queria cumprimentá-la, a equipe imediata dela, né, os defensores, enfim, não vou mencionar os nomes, mas o Péricles, a Alessandra, a Ellen, que também está à frente da escola. E eu estive aqui na instalação da escola e me senti muito prestigiada por estar naquele momento, porque eu estava mais ali como professora da área jurídica da UFMG, tenho alunos na defensoria, do que como secretária adjunta da Casa Civil de Relações Institucionais. Porque, à medida em que uma instituição com a envergadura, com o peso institucional, social da Defensoria Pública, ela funda uma escola e, na sequência, vem uma revista, né, prova que realmente é uma instituição que está em pé de igualdade com as outras que nós temos, inclusive escolas, né, aqui em Minas e no Brasil. Eu estava comentando com a doutora Cristiane que eu estive em Portugal numa missão, porque eu assumi há pouco tempo a chefia da Assessoria de Relações Internacionais do governador e do governo. Então, eu saí em missão na Universidade do Minho, em Portugal, e voltei com um projeto sensacional, né, que envolve tanto a escola da Defensoria Pública quanto o Ministério Público, magistratura e OAB, para nós lançarmos um projeto em parceria sobre direitos humanos, porque lá na Universidade do Minho tem um centro interdisciplinar de direitos humanos e muito focado em desenvolvimento sustentável, inteligência artificial, startups, e sempre preocupados com a percepção social dessas intervenções de desenvolvimento. Então, já mencionei a Defensoria, a Escola da Defensoria, trouxe o termo aditivo para que nós possamos discutir e fico muito satisfeita de, já na sequência, chegando de viagem, venho aqui para poder participar desse brinde a mais uma conquista de altíssimo nível intelectual, além da escola, que é o lançamento da revista. Então, eu queria cumprimentar, em meu nome, particularmente, como integrante do corpo docente, como pesquisadora da Faculdade de Direito, do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Direito da UFMG, porque, não obstante eu esteja cedida para o Estado, eu continuo integrando o nosso corpo de pesquisadores, especialmente na pós. Então, eu agradeço, em meu nome, pela minha formação, pelo meu perfil, em nome da UFMG e, evidentemente, do governo do Estado e do governador, que é um governador que, enfim, ele sabe que eu não tenho nenhuma filiação político-partidária, por absoluta convicção de que a liberdade de cátedra é o maior valor que um pesquisador pode ter durante a sua formação e toda a sua vida profissional. Ele sabe disso, respeita isso, até porque também é um acadêmico por formação, foi professor da UFMG comigo, e fico muito feliz de esse passo maior que a doutora Cristiane, com a sua equipe, está dando nesse momento, esteja sob as bênçãos do governador Fernando Pimentel. Primeiro, porque, estando no governo, ainda que eu tenha as minhas convicções, tenho todo um leque de convicções político, ideológicas, sociais e axiológicas, por ser professora e pesquisadora na área de humanas, eu vejo que ele não só compartilha dos ideais da Defensoria pela sua formação, mas também pela proposta de governo ideologicamente que ele tem aqui. Então, eu fico feliz, primeiro, por uma questão material, e, segundo, por uma razão evidente para mim, formal, que à medida em que eu me desloco da universidade e venho trabalhar no gabinete da Casa Civil, que é a antessala dele, eu tenho toda convicção de que zelo pela pessoa, pelo trabalho dele e lealdade são fundamentais, até porque ele respeita muito a nossa independência e a nossa firmeza decisional quando nos posicionamos, particularmente na Casa Civil, num sentido ou no outro, sempre respeitando essa liberdade de cátedra na qual também ele acredita. Então, quero agradecer, quero cumprimentar e deixar aqui registrada uma frase que eu gosto muito, me ocorre agora aqui, quando eu estava ouvindo o deputado falar, que ela é referida a Freud. Mas a gente nunca sabe, né? Porque, enfim, nunca vi isso na obra de Freud, não sei se ele disse em algum momento, mas é assim, o ser humano ele pode até ter os pés plantados na lama, mas o olhar tem que ser dirigido ao céu.
E eu não tenho dúvida que a Defensoria Pública, né, entre todas as carreiras jurídicas, é aquela que tem o olhar mais dirigido ao céu, é a que mais idealiza e que mais se compromete com esse plexo axiológico do direito, porque eu não vejo em outra carreira, que não na minha própria, e por isso a minha simpatia pela Defensoria Pública, não vejo como vejo na Defensoria Pública. Então, esse olhar dirigido ao céu, ele tem que continuar guiando a escola. Esta revista, que nós estamos tendo o prazer de testemunhar o nascimento, e agora envolver textos acadêmicos, né, colegas, parceiros de outras escolas, para a gente conseguir aí emplacar um sistema de Blind Double Review e emplacar um Qualis, porque essa revista aqui ela não vai ficar intramuros, não. Ela é uma revista que merece ter um Qualis de alto nível, e eu espero ainda ter o prazer de escrever para essa revista, que eu já estou me oferecendo para fazê-lo antes de ser convidada. Parabéns, muito obrigada. Para o seu pronunciamento, ouviremos agora a Defensora Pública Geral do Estado de Minas Gerais, doutora Cristiane Neves Procópio Malá. Boa noite a todos, a todas. Depois de ouvir tantas palavras de estímulo, eu posso dizer que eu estou verdadeiramente emocionada com a presença de tantas autoridades, tantos amigos aqui prestigiando esse nosso evento, tantos colegas defensores públicos. Eu costumo dizer que, numa noite, né, de uma terça-feira, 19 horas, 20 horas, é difícil deslocar as autoridades, os colegas, todos os defensores públicos, mas eu me sinto verdadeiramente honrada nessa noite de hoje. E eu quero dizer que assim, eu estou emocionada porque, sentindo e ouvindo as palavras aqui do deputado Isauro, da secretária adjunta da Casa Civil, doutora Mariá, a quem eu já os cumprimento, e o Augusto, que eu quero cumprimentar também, esposa da doutora Mariá, eu estou já saindo, fugindo totalmente aqui da minha nominata, e doutor Péricles, nosso editor aqui da revista, doutora Ellen, diretora da Escola Superior, doutor Wagner, eu falo que o doutor Wagner é o meu braço direito e meu braço esquerdo aqui na administração da Defensoria Pública, doutor Ricardo Salles, nosso corregedor aqui da Defensoria, doutor Marcelo, que é o nosso secretário adjunto da Secretaria Prisional, doutor Hiroshi, que é hoje da escola lá da Polícia Militar, coronel Eduardo, que também é hoje da União dos Militares, o nosso major lá do Corpo de Bombeiros, tenente-coronel Weston, que é da Assessoria Militar da Defensoria Pública, o nosso doutor Adriano, representando o nosso presidente da OAB, e o nosso presidente da Associação dos Defensores Públicos, doutor Eduardo. Eu quero estender a eles os meus cumprimentos a todos os defensores públicos aqui da capital metropolitana, interior. E um cumprimento especial, não posso deixar de fazer, aos coordenadores regional e local de Uberlândia, que nos prestigiam na data de hoje, doutores Evaldo e Cleiton aqui presentes, doutora Fernanda Saraiva de Ponte Nova, doutor Rodrigo de Valadares, doutor Antônio de Araxá, doutora Janaína de Uberaba, e agora estou vendo aqui que a nossa autora também, doutora Emília, que é nossa subsecretária também prisional. Bom, emocionada porque a Defensoria, diante dessas palavras dos nossos deputados, secretária Mariá, principalmente o doutor Pérez, hoje eu consigo sentir que sabe para onde caminha. E isso é verdadeiramente importante para mim, enquanto defensora geral e enquanto gestora pública, porque com o lançamento dessa revista, com o lançamento da Escola Superior em março, recente deste ano também, este era o nosso objetivo, estarmos plantando sementes, e sementes para o futuro. Estou aqui de passagem, eu sempre digo que estou aqui enquanto defensora geral por pouquíssimo tempo, meu mandato, inclusive, está acabando, então a minha pequena intenção é apenas deixar sementes plantadas para o futuro. E, por isso, eu comecei aqui minha pequena mensagem para os senhores hoje com um trecho de Provérbios 4, versículos 5 a 8, que diz: busca sabedoria, procura obter entendimento e não te esqueças das palavras da minha boca, tampouco delas se afastes. Não abandones a sabedoria e ela te protegerá.
ama e ela te dará segurança. O princípio fundamental do saber é: procura a sabedoria e ela te exaltará. Abraça e ela te honrará. Essas palavras do sábio rei Salomão ressaltam a importância do conhecimento e da sabedoria. O saber, incluindo o científico, não é um processo acabado. A busca do conhecimento, ela deve ser o motor da vida humana e também da nossa atuação profissional, e aí nas mais diversas áreas. Com esse ideal é que nós nos propusemos a promover a publicação da revista, a primeira revista da Defensoria Pública. Eu estava dizendo aí para alguns colegas que hoje o nosso filho nasceu. E a atuação do defensor público, ela exige constante aprimoramento da técnica jurídica, para que possamos prestar um serviço público de excelência para o nosso principal destinatário, que é o cidadão vulnerável, o nosso assistido. Este conhecimento, ele é obtido e difundido por meio de artigos e matérias que visam contribuir para o desenvolvimento de teses que prestigiam os direitos humanos e as garantias constitucionais do cidadão. Um exemplo disso são as câmaras de estudo concebidas para fomentar a troca de experiências e a produção intelectual nas diversas áreas da Defensoria Pública. E aqui eu quero também fazer um cumprimento aos integrantes do nosso Conselho Superior, aqui presentes, na pessoa aqui da conselheira doutora Érica, não sei se a doutora Érica ainda está aqui, mas essas câmaras de estudo foram concebidas no seio do nosso Conselho Superior com essa intenção de fomentar essa troca de experiências e essa produção intelectual. Mas a revista da Defensoria, ela vai além da publicação desses artigos. Queremos também trazer um conteúdo jornalístico de qualidade, bem como a importante perspectiva dos principais atores do cenário jurídico. E é por isso que, na primeira edição da revista, nós tivemos a honra de entrevistar o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Herbert Carneiro, que, apesar da sua agenda extremamente apertada, ele prontamente aceitou o convite de abrilhantar a nossa revista, concedendo-nos uma entrevista especial. O desembargador Herbert não pôde estar presente hoje, me ligou no final da tarde, dizendo: olha, doutor Cristiano, eu estava pronto para ir à Defensoria Pública, mas por motivos de saúde, público, né, todos sabem que o desembargador Herbert está com problema de saúde, não poderei estar presente nessa solenidade que já estava na minha agenda. Leve um abraço pessoal meu a todas as autoridades e dos defensores públicos presentes, mas quero que todos tenham conhecimento do meu grande apreço e admiração pela Defensoria Pública. Em especial, todos irão ter oportunidade de estar tendo acesso aqui à entrevista concedida por ele, de um tema tão sensível, doutor Marcelo, que é o sistema prisional. E por isso que nós quisemos iniciar a tônica da nossa revista exatamente com algo que está sendo tão discutido hoje pela Defensoria, juntamente com o governo de Minas, o tema sendo debatido, inclusive, em várias audiências públicas na Assembleia e passando aí pelas discussões, inclusive com o próprio Tribunal de Justiça, com relação a esse tema que é tão sensível hoje para o Estado de Minas Gerais. Então, eu quero agradecer ao desembargador Herbert, mesmo ausente, por mais este projeto com relação à Defensoria Pública. E temos a certeza que a revista será um importante instrumento na difusão, como bem dito pelo doutor Péricles, do conhecimento jurídico, com essa tônica garantista, porque senão não seria Defensoria Pública, tanto para o público interno, mas também para importantes agentes públicos e políticos, em todas as esferas de poder, que diariamente tomam decisões que afetam a parcela mais necessitada do povo brasileiro. Educação em direitos, difusão de conhecimento, fomento ao debate democrático, essa é também a missão da Defensoria Pública. Presenciamos hoje mais um marco na história da Defensoria do Estado de Minas Gerais. Eu quero agradecer a todos os presentes por compartilharem conosco essa alegria, enquanto cumprimos uma nossa missão institucional, que é cuidar dos vulneráveis. E aqui eu quero fazer um agradecimento especial a todos os autores, colegas presentes que contribuíram também nessa edição, que eu falo que é especialíssima, que é a nossa primeira edição da nossa revista da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. E
que a revista da Defensoria Pública seja um instrumento, um verdadeiro instrumento de estímulo ao debate intra- e interinstitucional, e que promova o diálogo de atores das mais diversas áreas do conhecimento e da prática jurídica, sempre com o objetivo de defender os direitos daqueles que mais precisam. Parabéns a todos os demais que contribuíram com empenho e dedicação, e aqui eu quero fazer um agradecimento especial a toda a equipe da Ascom, nas pessoas da Alessandra Amaral e da Lúcia, para a concretização de mais esse projeto da Defensoria Pública. É essa dedicação diuturna de toda a nossa equipe, da Defensoria Pública Geral, da Ascom, dos defensores públicos aqui presentes, e a gente espera a contribuição no futuro dos mais diversos atores aqui, de todas as instituições aqui presentes, a continuar vencendo os desafios, a fazer uma Defensoria Pública melhor e mais apta a cumprir o seu munus constitucional de assistência integral aos necessitados. Parabenizo mais uma vez a todos e uma boa noite e obrigada pela presença. Agradecemos a presença de todos. Tenham uma boa noite.